A paz, irmãos. Espero que a alegria do Espírito Santo esteja na casa de vocês. Hoje eu quero contar um testemunho de um irmão em Cristo. Nós temos um grupo que se nomeia Avivamento na Veia, que está no Telegram. É um grupo pequenininho, de 11 pessoas apenas. 11 não, 10. E nesse grupo a gente tenta colocar alguma palavra, falar sobre Deus, e dias de sábado a gente procura fazer uma oração. No momento só está eu e esse jovem rapaz orando dia de sábado. As outras irmãs não quiseram no momento estar orando, mas cada um sabe de si, né? Então o que acontece? Esse grupo, quando foi criado, ele foi criado com o propósito da gente falar sobre o avivamento. Porque a gente sabe da promessa do Senhor para o Brasil, que está para chegar um avivamento aqui no Brasil. Então a gente queria esse grupo para isso. E esse jovem rapaz, ele que criou o grupo, a gente entrou tudo, então ele é o dono do grupo. E ele era muito intenso com Deus. Então é o testemunho dele que eu quero contar. Então ele estava vivendo aquele primeiro amor com uma intensidade gigantesca. Só que assim ele fazia muitas coisas, que eu posso dizer, ele não estava encontrando um equilíbrio nessa busca do amor a Cristo e da presença de Deus. Ele queria muito, queria demais, já queria que o ministério dele florescesse, porque ele já sabe até qual é o chamado que Deus tem para a vida dele. Ele já queria aprender já para começar o ministério. E as coisas de Deus não é assim. E a família dele não é uma família convertida. Existem outras religiões ali dentro da casa dele. Então, o que acontece? Quando a gente é convertido, a gente tem que ter sabedoria e prudência para conviver com aqueles que não são convertidos dentro de nossa casa. E ele, como ele estava naquele primeiro amor, estava tão intenso, ele não pensou. Ele queria fazer com que todos se convertessem rapidamente. E a gente sabe que não é assim. Que cada pessoa tem o seu tempo certo. Tem pessoas que vão aceitar, tem pessoas que não vão aceitar, tem pessoas que vão demorar para aceitar. Tudo tem o seu tempo certo. E com o Espírito Santo nada é por força ou por violência. O Espírito Santo faz tudo suave, ele faz tudo com amor. E não é nós que convencemos as pessoas a aceitarem Jesus Cristo. Mas esse meu irmão em Cristo, isso não estava claro na cabeça dele. Ele queria fazer com que a família dele se convertesse. Então ele estava numa busca muito insana. E nessa busca muito insana ele começou a assistir pregadores no YouTube que era um nível muito avançado demais. Eram pastores que viviam no sobrenatural assim de Deus, um chamado muito forte, que não era para ele no momento. Aí o que acontecia? Ele queria estar no mesmo nível daquelas pessoas. Só que, meus irmãos, nós temos que entender que cada um tem uma caminhada. Se aqueles pastores estavam naquele nível alto, eles tiveram uma história por trás, eles tiveram um processo para chegar até ali, e esse processo não foi da noite para o dia. A gente não pode pular os degraus, tem que seguir corretamente, passo a passo, e isso quem vai dizendo passo a passo é o Espírito Santo. E esse meu amigo em Cristo, ele estava tão assim, podemos dizer, estava ficando assim, fanático pelo assunto, que esqueceu de todo o resto e queria estar naquele nível lá em cima. E o que aconteceu? Começou a escandalizar os familiares. Os familiares não estavam entendendo o que estava ocorrendo com ele. Estavam achando que ele estava fanático, que aquilo virou um fanatismo na vida dele. De certo ponto até não iria tirar a razão dos familiares, porque eles não entendiam, eles não compreendiam esse amor por Cristo, essa busca por Cristo, e viu aquela transformação da água para o vinho assim tão rápido, muito rápido, e o comportamento dele assim foi tão brusca a mudança que assustou todo mundo. Começava a achar que ele estava ficando louco, que não era normal. Então a gente tem que entender que é passo a passo, é suavemente. Cada um tem um processo. A gente não pode querer colocar a carroça na frente dos burros. E infelizmente ele fez isso.
E devido a escandalizar sua família com tanta coisa que ele resolveu fazer tudo de uma vez só, praticamente ele estudava, fazia faculdade, né? Não lembro se era de manhã ou de noite, e o resto do horário dele era buscar a Deus, era oração, era jejum, era demais, era constante. Para uma recente conversão, no meio de pessoas que não conhecem nada de Cristo, aquilo para a família foi assustador. O que a família fez? O internou por 2 semanas. E foi um momento difícil. Nós do grupo não sabíamos o que estava acontecendo. A gente viu que aquela pessoa que estava assim, em uma busca, uma sede gigantesca por Deus, de repente desapareceu. A gente começou a imaginar o pior, começamos a tentar entrar em contato e não respondia. E passou essas 2 semanas, mais ou menos 2 semanas, ele voltou. Ele contou meio resumido o que aconteceu. Nós tentamos consolá-lo, o grupo tentou levantar, né, a moral dele, e ele ficou com uma mágoa muito grande da família, uma dor profunda. Aí ele precisava liberar perdão. Só que aquilo doeu demais, machucou demais, pelo que a família dele fez. E aí remédio que ele foi obrigado a tomar, tinha que fazer um certo tratamento, foi obrigado pela família a estar fazendo esse tratamento, porque senão a família poderia interná-lo novamente. E isso trouxe um esfriamento espiritual. Ele parou de uma vez de buscar o Senhor. Só podemos dizer que ele não parou totalmente, porque ele continuava indo aos cultos de domingo, mas, como ele dizia, ele estava lá de corpo presente. Ele não sabia mais como orar. Às vezes só falava uma palavra ou 2 repetidas ali, na hora de dormir. Não. De vez em quando escutava uma oraçãozinha, mas nada, ele parou, estagnou. Mas ia ao culto, tentava de vez em quando ler por obrigação alguma palavra do Senhor para dizer que estava fazendo alguma coisa. Então, ele ficou frio, não foi nem morno mais, ele esfriou completamente. Por isso, é um alerta, até mesmo para, se você é um novo convertido, não escandalize os seus familiares que não são convertidos, porque eles não vão compreender. E também compreendam, gente, tudo tem o tempo certo. Não queira acelerar o processo. Vai orando, vai pedindo orientação para o Espírito Santo. Vai sendo conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te falar através da Bíblia. Às vezes você está lendo um texto e de repente destaca um versículo ali para você de uma forma que queima o teu coração e você sabe que aquilo é para você. Uma pregação, dependendo da pregação, vai te fazer queimar, você vai saber que aquilo é para você. Deus usa profeta. Então, gente, vá devagar. Nunca pare, mas vai devagar, vai seguindo o processo e o Espírito Santo vai te dizer quando você deve acelerar. Infelizmente, esse irmão em Cristo, ele acelerou antes do tempo. Ele foi fazer, podemos dizer que a gente acaba fazendo a nossa obra, não a obra de Deus. Quando a gente quer forçar o caminho, nós estamos fazendo a nossa obra. Porque Deus, tudo, o processo é tão detalhado, tanto pequenos detalhes assim, que tudo é tão perfeito, que se a gente for botar a mão, a gente estraga. Então, deixa no tempo de Deus. Caminhe conforme a vontade de Deus, sem colocar obstáculos. Então, ficou mais ou menos 2 anos ele desse jeito. Ele já achou que não ia mudar mais nada na vida dele. Ele já tinha perdido a esperança, porque ele estava com o coração endurecido. E ele estava ainda com aquela mágoa profunda em relação, especialmente em relação ao pai. O pai, ele se sentiu mais magoado ainda. Então aquilo continuou machucando, ele continuou alimentando aquilo. Ele não conseguia perdoar e ele estava com o coração cada vez mais endurecido. Até que um dia, gente, após mais ou menos 2 anos, esse ano, em dezembro de 2025, ele teve um sonho. Um sonho que ele e a mãe dele estavam caminhando, procurando algo. E ele percebeu que o que ele estava procurando eram vestes, novas vestes.
e buscava e tentava. Ele e a mãe dele tentavam ir atrás dessas vestes e não conseguia achar essas vestes. E ele estava entrando em desespero. E quando ele acordou, ele teve o discernimento que no ritmo que ele estava perdendo a salvação. E aquilo o chocou. Foi um choque de realidade na vida dele. E ele ficou pensando nisso, meditando sobre isso. E numa das pregações da igreja lá, ele não estava assim ainda buscando nada. Só ficou com esse choque a respeito desse sonho, de estar perdendo a salvação, e ele não sabia como fazer para conseguir retomar. Então ele foi para o culto normal, com o corpo presente e nada mais, até que tocou um louvor. Ele não me disse qual foi o louvor, mas quando começou a tocar esse louvor, o coração dele foi quebrantado. Ele começou a chorar durante este louvor, ele não estava entendendo, e foi sentindo a presença de Deus. Ou seja, Deus, na misericórdia dele, ele esperou todo esse tempo de processo que ele precisava ter, de estar sozinho, de saber o que está sozinho, de saber o que é esfriamento, para Deus voltar e buscá-lo. Deus o buscou através de um sonho, Deus o buscou através de um louvor e depois pregação. Ele começou a ouvir a palavra de Deus novamente. E aquilo foi se alimentando, é lógico que não foi no mesmo dia. Aquilo já começou a acender uma faísca dentro dele. E ele já começou a sentir-se avivado novamente. E é claro que daí ele foi dando um passinho mais, outro mais, e Deus voltou a falar com ele. Agora, ele está sentindo a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está chamando ele para estudar a Bíblia, mas com equilíbrio. O Espírito Santo está trazendo revelação para ele através de sonhos e através da palavra. E ele está sentindo avivado. Só que agora ele está tendo tudo com equilíbrio, com sensatez. Então ele está agora sentando, conversando com a mãe dele, abrindo o coração para a mãe dele, mas com sensatez. E a mãe dele está compreendendo. A mãe dele está se envolvendo nisso. A mãe dele até se batizou um tempo atrás, tudo. Mas agora, com essa conversão do filho, na calmaria, na paz que Cristo traz, ela está começando também a ir pelo mesmo caminho. Então ele está se levantando e a mãe dele está indo atrás. Olha a diferença quando você faz com equilíbrio. Quando ele iniciou, ele foi sem equilíbrio. Botou a vontade dele acima da de Deus e escandalizou os familiares. Então ele estava até subindo, mas os familiares caindo. Agora ele, seguindo o que o Espírito Santo diz, ouvindo a orientação do Espírito, ele está subindo e a mãe dele está indo junto, acompanhando. Aí, agora essa semana, o Espírito Santo está fazendo com que ele libere o perdão ao Pai. O Espírito Santo está curando aquela dor, aquela ferida que está dentro dele. Então ele está numa alegria, está sentindo paz, porque quando a gente perdoa, não é pela pessoa, nós estamos perdoando por nós mesmos, porque quando a gente não perdoa, a gente carrega aquele peso, aquilo machuca, aquilo acaba virando uma muralha, uma corrente que nos prende, que não nos deixa crescer, não nos deixa fluir na palavra do Senhor, no ensinamento do Senhor. E agora Deus está o curando. Deus está mostrando a paternidade dele para ele. Então ele está se curando na paternidade de Deus. E aí ele está aprendendo a liberar perdão. Então, gente, tudo tem o tempo correto. Tudo na nossa vida tem um processo. É um testemunho lindo desse irmão. Um testemunho com sofrimento, onde ele passou muito tempo no deserto. Mas nesse deserto, Deus agora está mostrando para ele tudo o que ele passou. Deus está abrindo os olhos dele. E ele está vendo que ele amadureceu na fé. Ele está se sentindo cheio de fé. É claro que vai ter muita batalha espiritual, porque quem está em Cristo sempre vai ter batalha espiritual, vai sempre vir tribulação. Mas com Cristo nós somos vencedores, porque Ele está conosco e quando a gente sente a presença dEle, a gente sente o Espírito Santo nos guiando, não importa a tribulação, a gente descansa, porque aquele que tem o controle de tudo está conosco.
Se está permitindo passar tal coisa, é porque a gente aguenta e é necessário para o nosso amadurecimento. Isso traz uma paz tão grande, mas tão grande. Então, meus irmãos, dessa forma, o canal do Telegram, lá, Avivamento na Veia, está até aberto para quem quiser entrar, para quem quiser ouvir o testemunho dele, ele mesmo contando. Ele está tendo uma transformação tão grande que esses dias atrás, 2, 3 dias atrás, ele colocou uma pregação, ele pregou para a gente. E você sentia o Espírito Santo usando a boca dele para ele pregar. Uma pessoa que não falava mais, que estava encolhida, com medo de falar, pregou durante 40 minutos no grupo. Uma linda pregação. Ou seja, quem faz a obra é o Espírito Santo, não é nós. Então fica aqui, meus amados. No link, aqui na descrição do vídeo, o endereço desse grupo. Se vocês quiserem entrar para ouvir testemunho dele. Dia de sábado a gente faz oração, eu e ele, nós estamos orando por um avivamento para nós, para nossa família, para o nosso Brasil. Se precisar, assim também, alguém, eu preciso de oração para isso, também estamos lá para orar. Entrem, mas entrem com o coração aberto. Não queiram entrar para ser só mais um no grupo. Queiram entrar para ouvir a palavra de Deus. Queiram entrar para orar junto com a gente. Venham orar, vocês serão muito bem-vindos. Deus abençoe vocês.